Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar um TEP feito para vocês aí no Somaton Go, que é o aparelho da Siemens 16 canais, tá? A gente começa com o TEP, primeiramente fazendo a fase sem contraste, né? Na fase sem contraste a gente já verifica aqui que o paciente ele tá com um derrame pleural à esquerda, muito acentuado, muito significativo, tá? Feito a fase sem contraste do paciente, a gente faz o teste bolos. Aqui a gente utiliza teste bolos numa injetora de 2 cabeças e nisso o aparelho permite que a gente verifica o tempo da chegada do contraste no paciente. E isso facilita para a gente não errar o tempo do TEP, tá? Tem local que não faz, que faz no olho. E talvez, às vezes, devido a esse tempo, a não saber o tempo exato da chegada do contraste na artéria pulmonar do paciente, às vezes dá certo e às vezes não. Então, esse teste bolos e essa injetora é importante para isso, para a gente fazer o teste. E esse teste a gente faz aqui na instituição com 20 ml, tá? Lembrando que você pode fazer com 10 ou com 15, dependendo da sua instituição. E isso é importante para quê? Para o próprio aparelho fazer essa medição de tempo e ele nos dá esse tempo exato aonde você tem que colocar o ROI. Esse ROI, esse rosinha aqui. O ROI é um tempo, é um limitador. A hora que o contraste chegar, e aquele ROI ele vai medir a densidade. E aí ele vai disparar, aí ele vai fazer a varredura, ele vai cortar o exame, tá? Esse ROI é uma modulação de dose. Ele vai ver que o contraste chegou ali naquele campo que a gente determinou e nisso ele vai soltar o aparelho para ele poder fazer a varredura do exame. Então, esse ROI, ele foi colocado aqui, ó, na artéria pulmonar do paciente, tá? Lembrando que a gente tem aqui a veia cava do paciente, ó, que já tá com contraste, tá? Quando o contraste chega na veia cava do paciente, ele tá com uma força da injetora, aqui, ó, tá? Para chegar aqui, ele exige a força da injetora, que é quando você coloca 3,3 ml por segundo, 3,5 por segundo. Lembrando que o TEP a gente faz de 3,5 para cima, tem aparelhos mais sofisticados que é necessário, utiliza até 5 ou 4, mas aqui a gente faz de 3,5 a 3,8 ml por segundo, tá? E essa é a força que vai injetar o contraste. Até aqui na veia cava. Aqui é a artéria pulmonar do paciente. Então, vamos colocar uma situação que o paciente, ele tá bradicárdico, ele tá com o coração bem lento, porque você vê o tempo de chegada do contraste da veia cava até aqui, a artéria pulmonar. Você tá vendo que não tá chegando o contraste, ó, bem lento, ó. Ele já demorou um pouco, tá? Então, se demora, para isso que serve o teste bolo. Se demora, você tá vendo que o coração do paciente, ele tá fraquinho, ele tá batendo devagar, então vai demorar para bater o contraste, para colocar o contraste até aqui na artéria pulmonar dele. Então, se o tempo aqui tá marcando, ó, vamos colocar 5 segundos, 6, 7 segundos na veia cava. E vamos colocar um exemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 15 segundos na artéria pulmonar, eu tenho que colocar o ROI, que é para ele disparar o contraste, na artéria pulmonar. Porque o que chega aqui é a força da injetora. Se eu colocar o ROI aqui, a hora que chegar o contraste aqui, ele vai soltar. E quando o aparelho for cortar, fazer a varredura, aqui vai estar precoce, não vai aparecer o contraste, vai aparecer bem fininho. Não vai ter como o radiologista fazer um laudo fidedigno com isso. Então, se o coração do paciente está lento, eu vou colocar o ROI aqui na artéria pulmonar e quando chegar aqui vai demorar o tempo que eu marquei ali embaixo, que o aparelho me deu de 15 segundos, marquei ali para liberar com 15 segundos. Quando chegar esses 15 segundos, o próprio ROI vai soltar. É aonde o aparelho vai fazer a varredura e vai captar o contraste na artéria pulmonar no tempo correto, sem fazer a contaminação, aqui ó, sem fazer a contaminação da artéria descendente, tá? Olha só para você ver o TEP muito bem executado, tá? Somente preenchido com contraste a artéria pulmonar do paciente, não está contaminado, tá? Lembrando que também não estaria errado se tivesse contaminado, porém alguns radiologistas preferem que não esteja contaminado, dependendo da instituição, né? Isso daí é coisa institucional, até porque para ser exatamente certo no tempo, porque a hora que ele for fazer o laudo e tá contaminado, ele tem que utilizar umas outras ferramentas para poder verificar somente os brônquios do paciente,
paciente, a árvore pulmonar do paciente. Então eles preferem que a gente acerte no tempo, né? E é o correto. A gente acerta no tempo e manda um exame bem executado pro radiologista fazer um laudo bem fidedigno pro paciente, tá? Aqui, ó. Não tem falha de preenchimento de contraste, tá? Esse exame deu negativo para protocolo TEP de tromboembolismo pulmonar, tá bom? Então esse paciente não tem, a gente mostra bem pelo contraste, tá bem preenchido, tá muito bem executado o exame, tá?